Vou contar a história da chegada dos portugueses ao Brasil que meus antepassados contaram para mim. Na época, os portugueses queriam especiarias da Índia, mas a rota principal estava ocupada por outros povos e era muito caro passar por lá. Então decidiram contornar a África para chegar à Índia. Eles decidiram fazer uma expedição com o chefe deles, Pedro Álvares Cabral. Eles fizeram uma expedição com 9 naus, 3 caravelas, mas perceberam que não se tratava de uma ilha da Veracruz, se tratava de uma terra de Veracruz. Por isso deram esse nome. Mas depois viram que tinham muitos pau-brasil naquela área. Por isso deram o nome da terra de Brasil. Aí, quando desceram dos navios, viram que havia um povo habitado, nós, os indígenas, que nos deram presentes como facões, espelhos e outras coisas por troca do pau-brasil, que era muito bom para fazer tecidos. Nós, os índios, estranhamos eles, cobertos de roupa pelo corpo inteiro. A Santa Missa ocorreu no dia 26 de 4 de 1500. Nós índios gostamos muito da missa e muito dos portugueses, mas logo a nossa encontro chegou ao fim. Os portugueses saíram do Brasil e foram direto para a Índia depois, mas com a marca registrada para sempre no nosso país. E isso é tudo bem, pessoal. Oi! Você sabia que o Brasil não começou quando os portugueses chegaram aqui? Antes disso já existiam muitos povos aqui, os povos indígenas. Então agora eu vou te mostrar como foi a chegada deles aqui. As caravelas enfrentaram ventos fortes, tempestades e dias sem ver terra. Até que no dia 22 de abril de 1500, avistaram ao longe uma nova terra. Terra vista! Quem são vocês que vieram do mar com casas flutuantes? Calma, nós viemos em paz. Eu sou Pedro Álvares Cabral e vim de Portugal. Eu vim conhecer essa terra e o seu povo. Qual que é seu nome? Meu nome é Tainá. Tupi. O meu nome é Tupi. Nunca vi os homens que cruzaram pelos mares. Trouxeram presentes ou maus presentes? Trouxeram os presentes e paz. Nós temos presentes como diamante, ouro e espinho. E foi assim que os portugueses descobriram o Brasil. Há muito tempo atrás, muitas terras ainda eram desconhecidas. Então, os países mais ricos faziam grandes navegações em busca de conhecer novos territórios, atrás de ouro, tempero e fazer as pessoas serem católicas. Primeiro, eles conseguiram chegar até as Índias em uma viagem comandada por Vasco da Gama. Nessa viagem, eles conseguiram muito ouro. Com o sucesso da viagem, o rei de Portugal pediu para que
Pedro Álvares Cabral fosse para a Índia novamente. Pedro, eu preciso que você vá para a Índia novamente e me traga muito ouro. Claro que eu vou sim, meu rei. Te trarei muito ouro. Terra à vista! Pedro vai de caminho, anote tudo que a gente ver e tudo que a gente fizer. Ora? Olá, meu nome é Pedro Álvares Cabral. E o seu? Ah, você pera terra, você... Não, da paz. Não. Qual é o nome dessa terra? Ilha de Vera Cruz. Não, Brasil. Brasil? Ah, Brasil. Após conquistar a confiança dos índios e aprender um pouco sobre sua cultura, Pedro Álvares Cabral os ensinou a falar português. Pegou o ouro, pegou os temperos e ensinou a eles o racismo. Retornou para Portugal, entregou e contou para o rei todo o que havia descoberto. E essa foi a história chegada dos portugueses no Brasil. O rei de Portugal, Dom Manuel I, convocou Pedro Álvares Cabral para liderar a esquadra com destino às Índias. Estou aqui, Vossa Majestade. Convocarei meus melhores homens para me ajudar. 22 de abril de 1500, a expedição de Pedro Álvares Cabral encontrou terras que inicialmente pensou que fosse a Índia. Em 23 de abril de 1500, encontraram um lugar para ancorar e chamaram de Porto Seguro. Entraram em contato com os nativos, mas eram muito diferentes, por isso não se entenderam. Se comunicaram por sinais e iniciavam um processo de troca de produtos para se conhecerem. Os povos originários apresentaram o pau-brasil para os portugueses. Pedro Álvares Cabral diz: Diante da riqueza deste lugar e desta iguaria chamada pau-brasil, este local terá o nome Brasil. Então, foi celebrada uma missa a chegada dos portugueses. Mandarei uma parte de nossas caravelas de volta a Portugal para anunciar nossa descoberta. A chegada dos portugueses modificou completamente a vida dos habitantes que viviam aqui. Os portugueses se
consideravam superiores aos povos originários. Para eles, os habitantes do Brasil eram primitivos. Por isso, tomaram para si a missão de conduzi-los para a civilização e para o cristianismo. Olá, sou Pedro Álvares Cabral, nasci em Belmonte, Portugal, no ano de 1467. Estou comandando uma esquadra de 10 naus, 3 caravelas e uma naveta com mantimentos. Terrapista! Hoje, no dia 22 de abril de 1500, acabo de descobrir a ilha de Veracruz, um lugar até então desconhecido. Sou um grande navegador que estava à procura de especiarias nas Índias até que encontrei essa terra maravilhosa. Quando cheguei em terra firme, vi que o lugar era povoado por vários índios, muito diferentes de nós. Eles, pelo tipo de cabelo, pelas roupas, pelos costumes e várias outras coisas. Eles reconheceram o ouro e a prata que trazíamos, então decidimos fazer algumas trocas. E no dia 26 de abril de 1500, foi rezada a primeira missa desse novo território. Os portugueses chegaram no Brasil em 1500, querendo especiarias e mais terras e trazer pessoas para a religião deles, católica. Durante a viagem, foram lançados 13 barcos, mas só 6 voltaram. Ao chegar no Brasil, os portugueses se depararam com uma tribo de índios, e esses índios tinham culturas muito diferentes, andavam com rostos pintados e nus, diferente dos portugueses que andavam com roupas longas e grossas. Pedro Vaz de Caminha mandou uma carta para o rei do Portugal falando sobre as culturas diferentes aqui do Brasil que ele encontrou, que eram muito diferentes das de Portugal. Neste 6 de abril teve a primeira missa no Brasil, porque os portugueses achavam que os indígenas não tinham religião, por isso apresentaram a religião católica. Sou Pedro Vaz de Caminha. Em 22 de abril, ano de 1500, avistamos terra firme. Ah, que formosura de paisagem! Olá, eu sou Pedro Álvares Cabral. Eu e meus companheiros acabamos de descobrir uma nova terra.
sou Pedro Alves de Cabral. Em nome de Dom Manuel, rei de Portugal, chamaremos essa terra de Ilha de Veracruz. Os motivos parecem pacíficos. Vamos conhecê-los e dizer que vivemos em paz. Oi, eu sou a Tia Sofia e hoje eu vou contar uma parte da história da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Foi em 1500 que Pedro Álvares Cabral e sua tripulação pararam aqui no Brasil, observando que esse lugar tinha muitos recursos que eles poderiam pegar. E mal sabiam eles que mudariam não só o Brasil, mas sim o continente e a natureza. Esse encontro de mundos foi fascinante e muito complexo. Agora eu vou explicar algumas mudanças que teve por causa da chegada dos portugueses. Os portugueses escravizaram os indígenas para trabalharem para eles. Quando os indígenas não queriam trabalhar para eles, eles pegavam as mulheres e os filhos deles e falavam que ia matar. Aí os homens eram obrigados a concordar em participar da escravidão. Com a chegada dos portugueses, os índios começaram a pegar muitas doenças e acabavam morrendo. Muitas tribos foram dizimadas pela agressão e pelas doenças trazidas pelos portugueses. As maiores influências que nós acabamos pegando dos portugueses foram da música, da arquitetura e do idioma. Um ponto importante que nós devemos saber é que os portugueses viram uma grande oportunidade para explorar a produção de açúcar que teria aqui no Brasil, além de outros tesouros como ouro, minérios e a natureza. E essa foi uma parte da história que contamos até hoje da colonização portuguesa. Gente, olha, uma caravela! Oi, eu sou um indígena que participou da chegada dos portugueses ao Brasil. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral foi o comandante das caravelas que chegaram aqui no Brasil. Naquela época, aquela terra era habitada por tribos indígenas, tupis-guaranis, gés e noruaques. As aldeias todas trabalhavam e construíam seus instrumentos de caça e pesca, como esse arco e flecha aqui. Eles ofereceram especiarias e ferramentas e começaram a explorar recursos naturais como pau-brasil e mão de obra. No início, o objetivo dos portugueses era catequizar os índios, mas depois iniciou-se o processo de colonização do Brasil e extração das matérias-primas. Isso fez com que a comunidade indígena fosse fortemente escravizada. A colonização também trouxe para o Brasil a língua portuguesa, diversas festas, tradições, costumes e a religião católica. Por fim, Pero Vaz de Caminha enviou uma carta ao rei de Portugal contando sobre a nova terra descoberta. Oi, meu nome é Kiara, eu sou uma indígena da tribo Tupi-Guarani e o meu trabalho na tribo é cuidar dos animais e da natureza. Eu vou falar de uma chegada de uns tals de portugueses, eu acho que é assim que se fala. Bom, um dia eu tava rondando a floresta com a jabutirica e com minha macaquinha, quando eu avistei uma coisa no mar, e era muito estranha. A jabutirica, ela ficou com medo e sentou no meu colo. Eu fui correndo pra chamar minha tribo e pra eles verem o que era. Aí a gente descobriu que eram umas pessoas muito, muito estranhas. Elas perguntavam, tipo, por que a gente andava sem roupa. Eles eram umas coisas assim que cobriam todo o corpo deles. Eles também trouxeram umas coisas estranhas que refletiam o nosso rosto. E também uma coisa que penteia o nosso cabelo, acho que se chama pente. Bom, eles se
eles falavam uma língua muito estranha, era bem diferente da nossa. E eles achavam que a gente não tinha religião. Mas a gente tinha. Eles fizeram uma missa de religião, acho que católica. Bom, aí eles pegaram bastante coisas daqui. Eles me confundiram por habitantes de outro país. Mas a gente era indígenas, né? Eles também transmitiram muitas doenças pra gente. E eles falavam que não existiam os deuses que a gente acreditava. E aí, eles mostraram pra gente muitas coisas estranhas. E, enfim, tudo era muito estranho. E foi isso. Tchau! Oi, sou um índio que mora na América do Sul. Em 1500, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, encontrou minha tribo. Morávamos em rocas, fazíamos festas, jogos e reuniões. Caçava, pescava, plantava e fabricava objetos com pedras, ossos e madeiras. Cada tribo tinha um chefe e acreditamos em muitos deuses: sol, lua e trovão. Olá, sou Pedro Álvares Cabral. Vou mostrar um pouquinho para vocês como foi a minha vida e como chegamos ao Brasil nas caravelas. De Portugal, chegamos ao Brasil com as caravelas. Não era um barco porque não existia tecnologia ainda. Aqui, os índios estão aqui. Eles viram essa cena lá em Porto Seguro, a praia. Tudo começou quando chegamos no Brasil e vimos alguns homens e algumas mulheres. Chamamos de índios e foi isso que aconteceu naquele momento histórico. E eu tenho um vídeo gravado para mostrar tudo para vocês. Vocês vão amar. Estão prontos, marujos? Vamos lá! A chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, em 22 de abril de 1500, foi um evento histórico que marcou o início da colonização portuguesa no território. A frota comandada por Cabral, com 13 navios e cerca de 1.500 homens, inicialmente tinha como destino as Índias, mas foi desviada para o oeste devido à tempestade no Atlântico. Avistaram terra firme nas proximidades do Monte Pascoal, em Porto Seguro, na Bahia, onde efetuaram o desembarque e tomaram posse da região em nome do Reino de Portugal. Terra à vista! Eu me chamo Aruana, da tribo Tupiniquim. A minha história aconteceu muito antes dessa terra se chamar Brasil. Na minha terra existíamos árvores, naturezas, rios, animais. Nós dançávamos, cantávamos, festejávamos a vida. Era 22 de abril de 1500. Nós estávamos caçando
pescando até que quando chegaram canoas gigantes, mas muito grandes mesmo, de homens e saíram de lá homens estranhos, brancos, com roupas diferentes, muitos estranhos, até que quando saiu de lá o chefe deles, Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral era de uma terra muito distante, chamada Portugal. Lá, o rei de lá era Dom Manuel I. Eles nos olharam com uma cara de que aquilo fosse algo novo, mas para nós também era algo novo. Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta para o rei de Portugal dizendo que essa terra era muito rica, tinha paisagens, rios, paisagens naturais. Depois de um tempo, muito tempo depois, aquele local passou a se chamar Brasil, por causa da árvore pau-brasil. Porém, para nós, aquele lugar já tinha um nome, que era nossa casa. Hoje, ainda estamos aqui. Somos mais de 300 povos indígenas no Brasil. Eu sou a Aruana e amo o Brasil! Eu sou um navegador português e cheguei ao Brasil no dia 22 de abril, no ano de 1500, liderados por Pedro Álvares Cabral. Chegamos em 13 navios e nossa viagem durou 44 dias. Nosso objetivo de viagem era chegar na Índia para comprar especiarias. Nesta nova terra, encontramos comida em abundância, água limpa, muitas frutas e animais silvestres. E esta terra era habitada apenas por índios. Nossa chegada ao Brasil marca o início da colonização portuguesa. Enviamos uma carta ao rei de Portugal contando sobre esta descoberta.